tarde a todas e todas nessa segunda-feira. Esse é o nosso primeiro dia do Café com Jurídico. O Café com Jurídico, que é um projeto da assessoria jurídica com a coordenação do Sinasef Pará. E o nosso objetivo é estar discutindo com os servidores, com aquelas pessoas que também têm interesse em sindicalizar as questões cotidianas que interferem na vida dos servidores dos institutos federais, do Colégio Tenente Rego Barros, do CIABA. E o tema de hoje é afastamentos. Afastamentos do qual o Instituto Federal do Pará e esses outros órgãos obedecem uma legislação nacional e também desenvolvem regulamentações internas e instruções normativas. Para tanto, a gente traz a nossa advogada, assessora jurídica do Sinasef Pará, Roberta Dantas, e também a professora, dirigente de base do campus Cametá e presidente da CPPD Central, da reitoria, Silvana Benassu. Boa tarde, colegas, boa tarde a todas. Como é essa questão dos afastamentos, Roberta? Então, esse é um tema um pouco, vamos dizer assim, complicado para os servidores. Quando a gente fala de afastamento, a gente tem que ter ideia de que esse é um instituto vinculado ao interesse público, ao interesse do gestor, da administração. E quando a gente fala de licença, a gente está falando do interesse do servidor. Então, hoje o nosso tema vão ser os afastamentos, conforme o RJU e a Lei de Plano de Cargos. No afastamento, nós temos 3 situações específicas que são previstas no RJU. O primeiro é o afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Nesse tipo de afastamento, ele se dá, em regra, quando há a necessidade de uma administração superior, um Instituto Federal, trabalhar junto com outro Instituto Federal, geralmente desenvolvendo algum tipo de pesquisa. Tá? Em regra, esse tipo de afastamento ele é bem específico porque ele tem um prazo, um tempo que ele pode ocorrer, em virtude de que esse tempo atender à conclusão do desenvolvimento dessa pesquisa. Outra modalidade de afastamento que nós temos é o afastamento para quando o servidor é destacado para apoiar, por exemplo, o Ministério da Educação, que é o que a gente chama do Instituto da Cooperação Técnica. Em muitos casos, o que nós verificamos, como a diretora Laurine colocou? O Instituto Federal, ele, assim como o próprio Ministério da Economia e o próprio MEC, eles expedem algumas resoluções internas, regulamentos, instruções normativas e portarias, onde ele prevê que, no caso de afastamento por colaboração de institutos, pode ser feita por colaboração técnica. Mas, juridicamente, o Instituto prevê a colaboração técnica no caso de cessão de servidor para trabalhar no MEC desenvolvendo algum tipo de atividade especial relacionada à educação que o Instituto presta. Temos também, dentro desses institutos, o afastamento para o exercício do mandato eletivo. Quando a gente tem um servidor que, por exemplo, concorre a eleições municipais, estaduais ou federais, e ele tem essa possibilidade de pedir o afastamento desse mandato. Tá? Ele se aplica porque é um caso de necessidade pública, e aí o servidor ele pode atuar como um agente público do ponto de vista da representatividade, atuando numa questão administrativa de poderes federados. Então, essa é um outro caso que a legislação prevê como afastamento. E o terceiro caso são os casos de estudo ou de emissão no exterior. Acontecem muitas situações quando o servidor precisa desenvolver um afastamento para doutorado, pós-doutorado no exterior, e onde o resultado desse afastamento, ou de uma missão diplomática do Brasil, onde aquele especialista, aquele servidor muito especializado na área, ele é requisitado por um ministério e pode ser enviado. Tá? Então, basicamente, dentro do RJU, são esses 3 casos de afastamento. Doutora, assim, eu tenho algumas dúvidas, e especificamente sobre a questão do afastamento para a educação, no caso da pós-graduação, tanto de especialização, mestrado, doutorado e pós-doc. A gente sabe que tem uma legislação pertinente a esse assunto,
e que existem algumas portarias internas, né, do IFPA. E aí eu queria saber, por exemplo, se não entra em conflito, porque me parece, aí já coloco com a senhora para responder isso, que existe que a legislação, né, ampara o servidor para que ele possa fazer a pós-graduação, mesmo, tipo assim, o servidor entrou no IFPA e vamos dizer que ele tenha passado por um mestrado ou por um doutorado. E ele já tem direito, pela legislação, a participar, a fazer, né, essa pós-graduação. Só que existem alguns, pela portaria de 2021, tem uma portaria de 2021, acho que é 460, 466, alguma coisa assim, que regula isso. Quer dizer, que é feito através de um edital. E aí, por exemplo, teve um edital agora de 2022, final do ano, para que os servidores possam participar desse edital, para eles serem selecionados, para terem direito a sair de licença, ou afastamento, no caso, né? O afastamento. E aí hoje eu estava lendo, né, vendo algumas coisas, e eu fiquei me perguntando se isso não cria um obstáculo para esse servidor que está entrando no IFPA, porque quando a gente vê o quadro, né, de pontuação, exige lá a questão da gestão e outros quesitos que o servidor, me parece assim, que o servidor que está entrando fica impossibilitado de concorrer. E a outra coisa também que eu fiquei me questionando é o seguinte: esses editais, eles saem geralmente no final do ano. Quer dizer, esse foi de 2022 para as pessoas saírem de afastamento em 2023. Mas tem alguns programas que agora que está saindo o edital de seleção. Isso também não inviabiliza, por exemplo, algumas pessoas passaram no edital do IF para sair de licença, mas ainda não fizeram a seleção. Ou estavam fazendo a seleção e vamos dizer que essa pessoa, né, hipoteticamente, não tenha passado. E quem passou não vai ter, quem passou para fazer o mestrado, ele não vai ter o direito de fazer porque não participou do edital de seleção. Sabe, são algumas coisas assim que às vezes eu sei que tem que regulamentar, mas que às vezes dificulta, né? Ou inviabiliza que as pessoas possam exercer esse direito de ter acesso à pós-graduação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Essa tua consideração, professora Silvana, ela é real e ela é concreta e necessária. Porque o que a gente vive hoje? O servidor público, ele tem inúmeros direitos que são previstos na legislação dele. Na legislação geral, que é o próprio RJ1, né? A Lei 8.112, em suas legislações específicas, no caso do professor, Lei 12.772 e o técnico 11.091. Em ambas as legislações é previsto esta possibilidade. Enquanto que na legislação do professor é previsto que o professor poderá, do técnico também poderá, a própria lei, dentro do ordenamento jurídico, que teoricamente estaria superior a todas essas regulamentações que você cita, ela disse que ela ia ter que ser regulamentada. Então, quando a lei foi regulamentada, a regulamentação mais próxima que nós temos foi o decreto 991, né, em 2019, que foi esse decreto, depois da alteração do Ministério do Planejamento para o Ministério da Economia, que concretizou, consolidou e vinculou todos os sistemas de disposição de normas para regulamentar de forma central a possibilidade de afastamento desses servidores para garantir um direito que já tinha previsão do plano de carreira. Só que quando o decreto 991 chegou, o que ele fez? Ele realmente traz regulamento. A lei cria um direito. Só que para a gente exercer o direito, esse direito precisa ser regulamentado, dizendo como, quando, onde, qual período. E o decreto teria essa finalidade. Mas o problema é que este decreto específico, ele trouxe tantos requisitos, tantas exigências, que na prática essas exigências acabam sendo repetidas nas instituições federais, em razão da independência e da autonomia administrativa de cada uma. Cada uma cria seu regulamento interno, através de resoluções
né, portarias que também acabam engessando cada vez mais os direitos dos servidores e criando, por exemplo, um prazo de abertura para o edital. E a gente sabe que, em regra, os editais, dependendo da instituição, alguns abrem no meio do ano para o final do ano. Outros, na verdade, abrem já bem no final do ano, no início do recesso, né, do calendário da instituição. Outros já abrem a partir de fevereiro ou março. Então, quando a instituição fixa o prazo que ele vai lançar o edital dele, ele não tem como agregar todo o contingente de editais que estão abertos no Brasil ou no exterior. E acaba, né, que alguns servidores entram na justiça, né? Eu vou passar no doutorado, não vão querer me liberar, eu vou entrar na justiça, porque existe uma lei que diz que eu posso sair. E existe uma outra regulamentação que diz que eu tenho que me submeter a um edital interno que autoriza a minha saída. Ou seja, são esses momentos são aflitos, né? Era justamente a minha próxima pergunta, o que fazer no caso desse? Aí é que está o problema. Porque assim, só deixando assim, um pouquinho claro que eu acho que a questão do edital é pertinente, né? Porque evita aquela questão eu vou favorecer a A, B, C ou D, porque, né, devido ao nível de amizade e tal, então o edital me parece ser uma coisa assim mais isenta, né? Tipo assim, de você participar daquele edital, ok. Mas eu acho que tem muitas coisas que estão, né, que aí acabam dificultando. Eu sempre me pergunto qual é o sentido do edital, se existe uma legislação que estabelece que existe uma porcentagem de 5% e que a grande maioria dos campos não está conseguindo alcançar esses 5%. Se não está conseguindo alcançar esses 5% de servidores que têm o direito de se afastar e que estão demonstrando esse interesse de se afastar, bastava que o servidor tivesse o interesse de se afastar sem concorrer no edital. Eu fui funcionária municipal por muitos anos e entrei de licença diante desse regramento. Passei no mestrado, fui lá, deparei que tinha sido aprovado, meu comprovante de matrícula, verificavam lá a porcentagem, quantos tem como sair, e o servidor saía. Então, eu considero essa legislação como mais um embarreiramento. É uma organização interna? É uma organização interna, mas é um embarreiramento, porque a legislação específica ela já existe. Então, isso é um pouco mais complexo, assim, porque do ponto de vista jurídico, o regulamento, ele visa primeiro, ele é uma normativa que visa proporcionar à administração dela se prevenir, dela se organizar para a saída dos servidores. Qual é o problema no caso específico do Instituto Federal? É que a legislação, quando eu falo legislação, eu estou falando da lei, quem criou o direito. E quando eu falo regulamento, eu estou falando dos decretos, né, das resoluções, das portarias, das instruções normativas. Quando a lei foi criada e concedeu o direito, o regulamento engessou o acesso ao direito quando ele cria alguns requisitos que, por exemplo, não tem previsão legal. Um exemplo, na legislação não tem a exigência de que a pessoa tenha passado pelo probatório, formalmente. No regulamento também não tem, só que a questão da atribuição de pontuação para permitir que a pessoa concorra, na prática, acaba criando uma exigência no regulamento que não existia na lei. Que a legislação diz em qualquer tempo, né? Exatamente. Em qualquer tempo eu posso sair até no probatório. Isso é uma demonstração da extrapolação do regulamento, no caso da lei. Outro exemplo, criar o quantitativo, ok, só que em nenhum momento a lei diz que o quantitativo vai ser criado, por exemplo, por campos. A lei não diz que vai ser criado por campos, ela diz que é o quantitativo. Né? Então, esse quantitativo poderia, no exemplo que tu deste no caso do município, né? São legislações diferentes? São legislações diferentes. Mas aí, no caso da criação da regulamentação interna do Instituto, quando ele atribui campos, ele praticamente inviabiliza que em campos pequenos as pessoas possam sair em detrimento de grandes campos, onde o contingente de servidores é muito maior. E assim, claro que quando a gente fala de regulamento, a gente sempre entra no critério objetivo e subjetivo. Né? É pela discussão que a gente teve no caso da RSC, quando a gente entendia que muitos servidores tinham mais oportunidades e outros não, porque ficavam mais vinculados à área administrativa, né? Mas que tinha que garantir o direito de ambos. Então, quando a gente fala que dentro da administração pública, lá no artigo da Constituição, o 107, fala da questão da participação democrática, é permitindo que a comunidade acadêmica participe dessas decisões e da elaboração efetiva desses regulamentos para garantir que a realidade de cada instituição
seja refletida dentro do regulamento interno, de preferência em observação à lei. Claro que nesse caso a gente já tem um regulamento federal, que é o Decreto 991 de 2009, que já criou umas regras de barreira, uma regra impeditiva, que na prática inviabiliza de servidores saírem, ainda aqueles que tenham sido aprovados. Só que além disso a gente ainda tem nossos regulamentos locais que também não reconhecem essas diferenças em cada campo. Agora, quanto à questão da judicialização, é um pouco mais complexa. Por quê? Porque se tem uma norma legal, se tem uma lei e tem um regulamento, o judiciário ele só interfere quando a norma ou o regulamento não é respeitado. O judiciário não pode entrar no mérito administrativo. O judiciário não pode dizer, por exemplo, como vai ser a distribuição de vagas. Apesar que, na realidade dos campos, os servidores sabem qual é a diferença. Um campus, por exemplo, como o campus de Belém, onde tem inúmeros servidores e que, né, a viabilidade de afastamento é maior, ou um campus, por exemplo, como um campus pequeno, vamos colocar no Mundeu, que é próximo, mas é um campus menor e que a saída do servidor pode vir a gerar, vamos dizer assim, um problema maior de gestão, né, na administração da educação. Tudo bem, a gente sabe que tem o Instituto da Contratação do Servidor substituto para aquele caso. Só que nem sempre a instituição, inclusive, tem orçamento para isso. Então, assim, o que é fundamental para a gente conhecer essa legislação e fazer com que os servidores entendam a necessidade da participação na formatação dessas legislações internas, para garantir que ela atenda não ao que o governo federal, na época, que instituiu o decreto 991 queria, que era barrar a saída, mas fazer com que ela seja ampliada. Porque cada vez que a gente tem um servidor mais qualificado, mais preparado, a educação melhora, a prestação de serviço público que não visa lucro melhora, né? E a nossa população vai ser cada vez melhor assistida. Inclusive também é bom para os campos, né? Sim. Que eles tenham professores que tenham, porque tem uma pontuação, Totalmente. Junto ao MEC, quanto mais você tem professores mestres, doutores, você aumenta essa pontuação junto ao MEC, né? Mas aí só a questão do quadro que eu estava lendo, olha só aqui, o item de avaliação, né? Tempo de exercício no IFPA. Aí conta 2 pontos por ano completo. Então, quem está entrando já vai perder aí, né? Se for para ser uma disputa, por exemplo, eu vou fazer 6 anos. Não é só o direito, né? Só tem... Exatamente, sabe? Então, tem algumas coisas assim que eu acho que poderia melhorar, entendeu? Na questão aqui dessas pontuações. Aí eu queria saber, era justamente isso que eu queria ver, né? Esse tipo de quadro, tem alguma coisa na legislação prevendo ou não? É coisa interna mesmo? Em parte, a previsão do regulamento interno está previsto lá no decreto 991. O decreto regulou a lei, criou os requisitos e, ao mesmo tempo, ele atribuiu a cada instituição federal criar o seu regulamento local. E foi aquilo que ocupamos no início. Eu queria te perguntar, mudando um pouco, falando desse afastamento, da questão que é muito mais conhecido como cedência, né? Servidor que é de um órgão cedido para outro órgão da administração pública. Eu, por exemplo, já fui da Secretaria de Educação cedida para o gabinete da governadora e fiquei lá atuando no gabinete da governadora. Queria que tu falasses um pouquinho, porque essa legislação, mais recentemente, quando eu digo mais recentemente, eu vou me referir aos últimos 10, 15 anos, houve uma mudança, porque era muito mais fácil antigamente fazer uma cedência de um órgão para outro, por exemplo, do Instituto Federal do Pará para uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma Secretaria de Educação. Hoje em dia não é tão simples. Antigamente, inclusive, tinha um termo que a gente não usava para dizer assim, olha, eu quero ser cedida com ônus para o órgão de origem. Eu acho que isso, inclusive, nem existe mais no âmbito da federação. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então, na questão da sessão, a gente já vai entrar em outro assunto. Aí não é afastamento. Aí o que eu proponho? De um órgão para outro. Não é afastamento. Isso. Aí o que eu proponho? E a gente marca o nosso próximo café jurídico e trate disso. Pode ser? Pode ser. E a outra coisa que eu queria perguntar rapidinho, que a gente estava conversando aqui antes, no caso, que você falou, né, tem a diferença entre os afastamentos e as licenças, né? Por exemplo,
pessoas que saem, só para tirar essa dúvida rapidinho, de licença. Por exemplo, eu sou professora, então estou saindo de licença saúde. Ou que eu tenha uma licença para algum parente meu, mãe, pai, genitores, né, que faleceram e tal, tudinho. A pessoa é obrigada a repor, no caso dos docentes, a repor as aulas ou não? Como é isso? Assim, no caso dos afastamentos, que também é outro assunto, são aqueles sempre que tem envolvido o interesse do servidor. Então, eles podem ser aquele afastamento sem vencimentos, onde você vai resolver seus problemas pessoais. Pode ser um afastamento por motivo de saúde, pode ser para acompanhamento de cônjuge que foi transferido para outra órgão da federação, estadual, municipal ou federal. Né? Lembrando que sempre nesse caso, é necessário que haja que o companheiro tenha sido requisitado pela sua órgão de origem, não vale a pedido. Né? Então, assim, nesses casos, nenhum deles é necessário que seja, vamos dizer assim, reposto o trabalho. Tá? Não é necessário. Mas, no caso desse afastamento, o tempo de serviço, ele fica, né? Ele é constado, em alguns casos, como por motivo de saúde, de afastamento quando a pessoa está cedida para outro órgão. Só que ele não tem que ser reposto como trabalho, vamos dizer assim, embarreado, como aquele trabalho não prestado, como acontece, por exemplo, no caso de falta de servidor, quando essa falta não é abonada. Porque quando ela é abonada, ela é considerada efetivo exercício também. Tá? Então é por isso, por exemplo, no caso, servidores que são casados com militares, né? Aí, eu vou para o Rio, mas existem servidores que eles vão para o Rio acompanhando, mas eles conseguem uma lotação imediata num outro instituto, porque é casado com militar e tem esse direito. Então, aí a gente já entra em outro assunto, que é o afastamento. E esse assunto do afastamento para servidores que são lotados, como a gente chama lotação provisória, é um assunto que a gente realmente precisa conversar, porque a gente tem muitos casos aqui no sindicato, e eu vou dar o exemplo de um, que como a sessão é provisória, em razão de acompanhamento de cônjuge, ele, por exemplo, não consegue pegar uma função de direção. Ele tem problemas para considerar a progressão dele. Então, assim, é por isso que é interessante a gente tratar de cada assunto especificamente, porque cada um deles, que parece pequeno, ele tem muitos desdobramentos que a gente precisaria conversar. Então, espero que a gente tenha conseguido. Obrigada, Roberta. O Café com Jurídico vai sempre estar trazendo essas temáticas, está focado no único tema, para facilitar essa compreensão do nosso sindicalizado, facilitar esse diálogo, esse debate. Quero agradecer a presença da Silvana. Silvana, muito obrigada por ter vindo, mesmo de licença, reforçar, mostrar você tem se dedicado tanto lá em Cametá para fortalecer as questões sindicais. Muito obrigada pela sua participação, doutora Roberta, mais uma vez. Espero que nós tenhamos vários cafés durante esse ano e que a gente possa, assim, estar tratando de todas essas pautas que são do interesse da comunidade. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. E sempre que necessário, acione o jurídico e nós estamos sempre à disposição do servidor. Obrigada, Silvana. Obrigada. Eu também quero agradecer o convite, né? Estou de licença também aqui, né? Licença saúde, mas foi um prazer, né? Estar aqui com a doutora Roberta, a Laureli, a professora Laureli também, e agradecer a todos que estão nos ouvindo também, nos vendo, né? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.